Boa tarde a todos, as boas-vindas a mais esta iniciativa da Cátedra de Bioética da Universidade de Fernando Pessoa. Meu nome é Sara Marinho, vou moderar esta mesa redonda para a qual temos aqui importantes comunicações sobre o tema geral que é a felicidade, como tiveram a oportunidade de ouvir ser divulgado. Gostaria de endereçar um cumprimento e agradecimento especial aos oradores desta mesa redonda. Como convidada externa à UFP, a professora doutora Maria José Ferreira, a quem agradeço em termos pessoais e institucionais a sua presença de hoje e certamente o interesse que a sua comunicação vai suscitar. Às colegas, a professora doutora Carla Fonte, que depois irei proceder à apresentação, e a colega também, a professora Isabel Silva, e, portanto, sobre esta temática, felicidade, sucesso e individualismo, algumas reflexões. Esta iniciativa, esta mesa redonda, foi também integrada numa aula aberta para os alunos do terceiro ano de Ética e de Ontologia em Psicologia e, portanto, alinhamos aqui aquilo que são os conteúdos de uma unidade curricular com esta temática que é transversal a várias áreas das ciências sociais e humanas e também das ciências da vida. Um cumprimento especial aos colegas da Cátedra de Bioética, à professora doutora Teresa Toldi como o principal motor de todas estas iniciativas, mas aos restantes colegas que se associaram a nós nesta mesa redonda. E a todos os estudantes, espero que esta tarde seja proveitosa para o vosso conhecimento e, quem sabe, o vosso desenvolvimento e a reflexão sobre o que é isto de ser feliz. Eu, antes de passar a palavra aos oradores, permitia-me aqui uma breve intervenção a título um pouco de reflexão, mas também para, eventualmente, suscitar o debate que queremos que aconteça após as comunicações dos nossos convidados. Então, neste diálogo contínuo connosco e com os outros, ninguém consegue ser perfeito. E em tempos que socialmente valorizam e avaliam constantemente o desempenho em todas as áreas, é cada vez mais importante que, acima de tudo, sejamos pessoas, não apenas números, algoritmos ou máquinas que substituem o próprio ser humano. Felizmente que existem fragilidades próprias e é em reconhecê-las que reside uma das nossas maiores forças psíquicas. Saber que precisamos dos outros e que os outros precisam de nós para nos conhecermos todos melhor. E sem dúvida alguma é mesmo nas pequenas coisas, afinal grandes, do dia-a-dia, que se constrói uma ideia de felicidade da vida, muito mais do que em momentos espetaculares, únicos ou perfeitos que são a verdadeira exceção. O conceito do que é ser feliz não diz apenas respeito a experiências positivas, reconhece e integra as negativas enquanto forma de aprendizagem e crescimento, pois também é sabido que entre bom e mau, a balança não cede apenas para um dos pratos. É dessa constante procura de equilíbrio que surgem os conflitos que nos levam a decidir, a fazer escolhas, a seguir caminhos. Conflitos não é um sinónimo de zangas ou ruptura connosco ou com os outros. A sua existência significa a imensa capacidade humana de pensar e reconhecer uma natural dualidade das coisas, sabendo-se que uma é tão necessária quanto a outra. Não há luz sem sombra, ou princípio sem fim. Toda a ativação pede também desligação. A alegria reconhece a tristeza, é possível necessitar-se de alguém e, ao mesmo tempo, ter a capacidade de estar só. Isto não é de minha autoria, é de um psiquiatra que se tem dedicado há vários anos às questões da infância e da adolescência e da saúde mental infantil, e que neste livro intitulado Pais Suficientemente Bons para Filhos que não têm que ser perfeitos, traz este excerto que eu, ao ler, relacionei com aquilo que hoje vamos aqui refletir. E, portanto, vou dar a palavra à professora doutora Isabel Silva, professora associada do UFP, coordenadora-geral do FPB2S, o nosso centro de investigação, psicóloga especialista em Psicologia Clínica e da Saúde e em Psicologia Comunitária. A sua formação académica foi realizada na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto,
pós-doutoramento em Psicologia, doutoramento em Psicologia, pós-graduação em Supervisão em Psicologia da Saúde e licenciatura em Psicologia na área de especialização Psicologia da Saúde. Tem como experiência clínica consulta de Psicologia no Hospital Escola da Universidade de Fernando Pessoa, entre 2013 e 2023, consulta de Psicologia no Serviço de Endocrinologia do Hospital de Santo António, Centro Hospitalar do Porto, entre 1998 e 2014, consulta de Psicologia no Serviço de Consultas de Psicologia da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, entre 2003 e 2006. Mais uma vez, obrigada à professora Isabel Silva por ter aceito este convite da cátedra e vou dar-lhe a palavra com a comunicação intitulada Medo de Ser Feliz. Obrigada. Eu queria começar por agradecer à professora Teresa Toldi e à professora Susana Marinho o convite para estar aqui hoje presente. É com muito gosto que o faço para abordar um tema que despertou o meu interesse nos últimos anos. A felicidade já havia despertado há muitos mais, mas o medo de ser feliz penso que é muito pouco abordado e que merece também a nossa atenção. E podemos dizer que desde sempre nos preocupamos em pensar a felicidade. Desde a antiguidade, todo o trabalho da filosofia, mais tarde da própria psicologia, foi-se debruçando sobre a felicidade como se ela fosse o objetivo último das nossas aspirações. E é muito neste sentido que nós temos vindo a integrá-la nos estudos do campo da psicologia. E podemos pensar, dedicamos tanto tempo... peço imensa desculpa, estamos aqui com dissonância cognitiva, a trabalhar em dois planos. Podemos pensar que passamos tanto tempo a preocupar-nos com a felicidade, a percorrer o caminho para a atingir, que assumimos à partida que quando ela chega é acolhida por todos com tranquilidade, quase de forma automática, é algo que aceitamos com bom agrado. E, no entanto, nem sempre isto acontece. E é sobre este medo da felicidade que hoje proponho refletirmos. Às vezes, quando somos confrontados com a felicidade, em vez de nos sentirmos preenchidos, realizados, plenos, sentimos-nos preocupados, tristes, assustados, angustiados, ansiosos. E podemos nos perguntar, não é? Será que eu prefiro não me sentir feliz porque a felicidade a seguir é seguida de tristeza? Será que acredito que quanto mais alegre e feliz sou, mais devo esperar que assim aconteçam coisas más? Será que acredito que com frequência depois de coisas boas vêm coisas más? Nós costumamos dizer depois da tempestade vem a bonança, mas não será também ao contrário, não é? Depois de um período de calmia não virá aí a tempestade. Acredito que sentir muita alegria e felicidade leva a que coisas más aconteçam. E será que estarmos assim tão felizes não poderá eventualmente vir a ter consequências más? E são estas as preocupações que algumas pessoas nos trazem para o contexto clínico. E podemos dizer, ok, estas não são as preocupações de uma pessoa, nós temos aqui várias com a mesma preocupação, não é? Será que eu tenho medo de ser feliz porque a seguir pode acontecer de não o ser? Quando nós olhamos para o campo da ciência, durante muito tempo a ciência debruçou-se sobre as causas da felicidade. As causas individuais, as causas sociais, o que é que podemos fazer para construir ambientes de trabalho mais associados à felicidade, contextos de estudos associados à felicidade. Mas só muito recentemente é que a ciência se começou a debruçar sobre o medo de sermos felizes. Reparem que praticamente na última década é que começamos a encontrar os trabalhos desenvolvidos nesta área. E podemos nos perguntar, afinal, quem tem medo de ser feliz?
não é? Não é quem tem medo do lobo mau, mas quem tem medo de ser feliz. Será que eu tenho medo de ser feliz? E é importante pensarmos sobre esta questão. Reparem que o trabalho no campo científico é um trabalho muito ocidentalizado neste campo da felicidade. E, sem nos questionarmos, temos vindo a assumir que a felicidade é um dos valores mais importantes na vida de todos os indivíduos. Curiosamente, mesmo sem lhes perguntarmos. Há bocadinho a professora Susana Marinho trazia a questão da individualidade. Não é? Não perguntamos, mas assumimos que sabemos o que é realmente importante para o outro. E, de facto, a felicidade não é considerada um valor supremo em muitas das culturas. Não é? Pelo contrário, em algumas até é considerada como algo aversivo, não é? Ou algo que não devemos desejar. Este fim de semana, o professor Miguel Ricou abordava a propósito dos cuidados paliativos, e estamos também no campo da bioética, não é? Aqui, abordava a noção da dignidade humana e falava sobre como os cuidados só são respeitadores da dignidade humana quando nós somos tratados de acordo com as nossas expectativas e perspectivas e não na perspectiva que os outros têm sobre aquilo que nós devemos desejar, querer, não é? Esperar. Desde que, obviamente, respeitando também as expectativas e as perspectivas dos outros. E é neste domínio que nós podemos enquadrar também a perspectiva do medo de ser feliz. Para João Jushanlu, é um colega da Turquia que tem vindo a desenvolver trabalho nesta área, inclusive é connosco aqui na universidade. O medo da felicidade surge por muitas razões, mas costuma ter uma em comum. Esta ideia de que ser feliz provoca acontecimentos negativos. Bem, mas pode surgir por muitas outras razões, algumas apenas porque elas são tantas quantas as pessoas que possam ter medo da felicidade. Sabemos que, por exemplo, na infância, quando nós amamos alguém, admiramos alguém que é muito infeliz, esse sofrimento, identificar-nos com esse sofrimento, pode nos levar a manter alguma cautela em relação à felicidade, não raras vezes também na perspectiva de que se eu for feliz estou a ser desleal, não estou a ser respeitador daquilo que é o sofrimento do outro. Mas também aprendemos a associar a felicidade ao risco e a melancolia à segurança. Aprendemos com os modelos que temos e nem sempre temos um modelo sobre como ser feliz. E por isso são muitas aqui as razões que podem estar por trás do facto de nos sentirmos mais ou menos felizes ou termos maior ou menor medo da felicidade. Foram identificadas algumas crenças que podem estar presentes e que nos levam a desenvolver este medo. Uma delas, crenças em relação às razões para acreditar que as pessoas devem ter medo de serem felizes. Crenças também em relação ao quanto é que as pessoas devem ser avessas à felicidade. Será que eu não devo ser cautelosa de todo ou devo ser extremamente cautelosa? Crenças em relação aos graus de felicidade em relação aos quais nós devemos ter medo. Devemos ter medo de toda a felicidade ou, eventualmente, devemos ser muito cautelosos em relação à felicidade extrema. Em relação aos tipos de felicidade, será que eu devo temer todos os tipos de felicidade ou a felicidade como prazer, a felicidade como satisfação com a vida, a felicidade como sucesso mundano, todos os tipos de felicidade pessoal? E também
crenças em relação às formas como eu me posso relacionar com a felicidade. Será que eu devo ter medo de ser feliz, de expressar a minha felicidade, medo de buscar ativamente a felicidade, ou posso aceitá-la quando ela aparece? Não é? São medos, são crenças que nos ajudam a estruturar este medo sem muitas vezes nós termos consciência do que está a acontecer. E podemos pensar, devemos tratar ou não o medo da felicidade? Há muitos anos aprendi com os nossos alunos que a resposta correta a estas perguntas na psicologia é sempre depende. Está sempre certo, na psicologia o depende está sempre certo, é difícil enganarem-se, aprendam para os testes, é difícil enganarem-se, porque de facto depende, não é? Nós podemos dizer não devemos pensar em tratar, sim, devemos pensar em tratar, e depende das circunstâncias. Devemos questionar sobre o propósito da vida daquela pessoa. O propósito dela pode não implicar ser feliz, não é? Ou até pode implicar abdicar de alguma ou até de toda a felicidade para alcançar esse propósito. Pode depender do meu contexto, do meu background cultural, religioso, familiar, com o qual eu me posso perfeitamente identificar, não tem de ser algo que me foi imposto, eu posso me identificar e que me ensinou a importância de evitar a felicidade. Neste caso nós podemos falar de um medo que é um medo protetor. Quando nós ensinamos os nossos filhos, não fales com estranhos, podem ser perigosos, ou com o capuchinho vermelho, não vás pelo caminho mais curto, que pode ser perigoso. Nós estamos a incutir um medo que pode ser um medo protetor. Não é? Neste caso é um medo enquadrado culturalmente ou naquilo que são os meus princípios pessoais. Desculpem, já estou outra vez com dissonância cognitiva. Mas o cenário pode ser diferente. Será que o medo de ser feliz me provoca sofrimento a mim? Não é? Será que provoca sofrimento àqueles que me são próximos? Será que me está a impedir de eu ter um bom funcionamento em domínios que me são importantes, a nível interpessoal, a nível amoroso? Será que eu boicoto os meus próprios relacionamentos com medo de que, se for muito feliz a seguir, venha uma grande perda? Não é? Será que eu faço no trabalho? Será que eu não tenho sempre um desempenho excepcional porque quando se sobe muito a queda também é grande? Não é? Será que este medo implica eu abdicar daquilo que eu gostaria de fazer ou que teria de sentido para mim fazer e que por isso me provoca sofrimento? Então aí talvez tenha todo o sentido eu pensar que vale a pena fazer intervenção. Isto para transmitir algumas ideias-chave. A felicidade não é o valor mais importante para todos. Pode ser para mim, pode ser para algum de vocês. Não é igualmente importante para todos. E pode nos parecer estranho, também nos pode gerar alguma dissonância cognitiva depois de passarmos tanto tempo focados neste desejo de sermos felizes. Mas é importante, precisamente, para podermos fazer uma intervenção focada na dignidade humana, não é? Reconhecermos que as expectativas, os desejos, as vontades do outro podem ser diferentes. A felicidade não é, de facto, um propósito de vida para todos. O medo da felicidade pode ser adaptativo, não vamos arranjar também diagnósticos de perturbação a toda a gente só porque tem uma perspectiva diferente sobre a felicidade e só porque a teme. Mas apesar de poder ser adaptativo, para algumas pessoas pode ser causa de sofrimento e é aí que nós devemos prestar atenção.
como mensagem final, gostava de vos dizer que o medo da felicidade tem sobretudo de ser compreendido a partir do sentido que ele tem para cada um e nos seus contextos de vida. E tenho a dizer que contei com o apoio do meu filho para preparar a apresentação e não vou julgar, porque até não só pelo interesse dele pelo Homem-Aranha, por acaso traz-nos uma mensagem final que eu penso que é importante. Com grandes poderes vem grande responsabilidade, não é? E o poder que temos, sobretudo ao nível da intervenção no campo da psicologia, é um poder às vezes demasiado grande, e estarmos sensíveis para este respeito do outro, da dignidade do outro nas nossas intervenções, é uma grande responsabilidade. Não trouxe uma tira de teias, mas fica para a próxima. Obrigada. Muito obrigada, professora Isabel Silva. Estas reflexões quase na antítese, não é, do tema que levou a esta mesa redonda, mas que, no fundo, se calhar é outra face da moeda que muitas vezes não estamos assim tão conscientes, e então, com profissionais ou futuros profissionais, realmente faz todo sentido compreender o porquê deste medo de ser feliz, de onde ele vem. Será só que esta ideia de felicidade está tão inculcada no nosso mundo ocidental que não temos esta abertura para outras perspectivas, outras culturas, outras formas de estar na vida e outros valores, e fechou realmente com as ideias sobre o valor, a importância da felicidade, que, segundo compreendi, será sempre relativo, idiosincrático, e é importante que, como futuros psicólogos, não esqueçamos que compreender o sentido que todas estas problemáticas têm para cada um é aquilo que nos pode também fazer melhores profissionais. Isso, eu vou agradecer mais uma vez à professora Isabel, deixá-la à vontade, se tiver que se ausentar, está bem? E passar então a palavra à professora doutora Carla Fonte, professora associada na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade de Fernando Pessoa, onde coordena um mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde, doutorada em Psicologia pela Universidade do Minho, mestre em Psicologia pela Universidade do Porto e licenciada em Psicologia pela Universidade do Minho também. Especialista em Psicologia Clínica e da Saúde, com especialidade avançada em Psicoterapia pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, investigadora na área da saúde mental e bem-estar em populações clínicas e não clínicas. Membro do Sintese, Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços da Saúde. Tem desenvolvido investigação conjunta com a professora doutora Maria José, que intervirá a seguir em torno das questões do bem-estar e felicidade entre diferentes populações, e como não poderia deixar de ser, a professora Carla traz-nos também aqui um título provocatório: A Celebração da Vida Comum, desconstruindo a obsessão pelo extraordinário e pela felicidade narcísica. Aproveitem. Muito bem. Então, boa tarde a todos. Começo por cumprimentar as colegas de mesa e agradecer em especial o convite que a professora Susana Marinho e a professora Teresa Toldi me dirigiram para partilhar este momento convosco, fazer aqui um louvor e um agradecimento ainda, no fundo, mais especial à professora Maria José, que conseguiu encaixar aqui na sua agenda um bocadinho para vir discutir estas temáticas connosco, e agradecer os presentes. É uma alegria ver a sala cheia para podermos refletir em conjunto, é isto que se pretende sobre esta questão da felicidade. Realmente, este é um tema do meu interesse de investigação, a felicidade e o bem-estar em diferentes indivíduos e populações, mas posso-vos dizer que os últimos 5 anos têm sido anos de algum tumulto em torno destas variáveis, porque naquilo que é o mainstream e os discursos que vou ouvindo na comunicação social e não só, nas interações sociais, vou percebendo que se
no fundo, distorceu tudo ou grande parte daquilo que realmente depois também o conhecimento científico tem vindo a apurar. Daí este título desta comunicação e no fundo o que é que eu queria aqui em conjunto convosco? Começar por desconstruir algumas ideias, eventualmente pôr aqui em cima da mesa algumas provocações e começo por uma. Esta ideia da felicidade, eu acho que, esta é a minha visão pessoal e subjetiva, nós estamos completamente obcecados com a ideia de ser feliz, sobretudo no mundo ocidental. Há um proliferar de mensagens, é o coaching, é a literatura de autoajuda, é as frases de otimismo impressas em camisolas e em taças de café, e a mensagem é sempre a mesma, e esta aqui é a grande preocupação. Ser feliz é uma opção, é uma questão de atitude, é uma questão de vontade, é uma questão de, independentemente das circunstâncias, não é? Como estava o colega a trazer, o indivíduo é que faz as escolhas. E por trás destes discursos há muito mais ideologia e economia do que ciência. E porquê? É um discurso individualista que foca muita atenção na própria pessoa e ignora o papel que as circunstâncias de cada pessoa têm para entender a sua felicidade e o seu bem-estar. As circunstâncias como as condições materiais, económicas, sociais, laborais, tudo o que rodeia essa pessoa são colocadas numa panaceia como se o indivíduo pudesse controlar, alterar e mover mudanças sobre muitas dessas circunstâncias. Já em 2008, este filósofo polaco Zygmunt Bauman, alguns de vocês o conhecerão, já me ouviram falar sobre ele, alguns estudantes na aula, que falam... Como? Exatamente. Portanto, tem que fazer a mudança. No fundo, falava um bocadinho nesta ideia de que hoje em dia todas as ideias de felicidade terminam com algo para ser consumido ou exibido, como se fosse uma mercadoria. E estamos a reforçar culturalmente as pessoas obcecadas com o seu eu, com a sua autoestima e criando aqui uma visão distorcida de si mesmas. O discurso é, portanto, um discurso, e isto estou a falar social, entre nós, na comunicação social, naquilo que às vezes descreve, bastante simplista em 3 sentidos, que eu queria aqui sintetizar e aprofundar. O primeiro sentido é esta ideia da positividade tóxica. O que é isto, a positividade tóxica? Há autores que se têm debruçado sobre esta dimensão, é esta ideia de que com atitude tudo se pode. Se uma pessoa quiser, basta desejá-lo e consegui-lo, basta ter atitude positiva que as coisas vão sair bem. Os meus estudantes que me estão a ouvir sabem que isto não é novidade para eles, mas não é? As TED Talks inspiradoras, não é? Portanto, eu não vou mencionar, porque estamos em streaming e, portanto, no fundo, esta ideia de que se eu consigo, tu, se quiseres, também consegues. E olha, se eu consigo, eu é que tenho valor e mérito, não é? Portanto, se eu trabalhei, se eu me esforcei, tu também consegues. E isto não é assim, não é? Porque isto pode gerar muita frustração, expectativas irrealistas e vai fazer com que muitas das vezes as pessoas nem tomem os passos realmente necessários, ajustados às suas características, à sua vida, para realmente atingirem as suas metas e os seus objetivos de acordo com o seu propósito de vida. Isto, do meu ponto de vista, é uma ideia neoliberalista,
políticas à parte, é uma ideia ocidentalizada, centrada no indivíduo, em que as vidas, e mais à frente explicarei um bocadinho melhor esta ideia, as boas vidas, as vidas felizes são as vidas extraordinárias, não é? As vidas de sucesso, sobretudo aquelas que se vendem e que se comunicam. E tu, se não tens isso, se não exibes isso, é porque tens qualquer coisa em ti que é limitada e que te impede de. Depois, a segunda grande ideia destes discursos é as receitas genéricas e o apelo ao consumo. As receitas genéricas, estamos no fundo permanentemente rodeados nas redes sociais, nos livros, nas redes, então agora, não é? Redes sociais, as receitas, os guias, os truques, os conselhos, que é 7 passos para seres não sei o quê, não sei o que mais, 7 passos para te tornares nisto ou naquilo, para transformares a tua vida, para isto. Ora, e isto, no fundo, são também discursos genéricos, que não olham para as características individuais e específicas de cada pessoa, sobretudo as circunstâncias de vida de cada um, e é um discurso consumista. É como se a felicidade hoje em dia é um produto de consumo, mas não é um produto de consumo qualquer, não é? Como eu coloco ali, é um produto de consumo estrela, em que toda a indústria nos dá indicações para que sejamos mais felizes. Por exemplo, a vendas de experiências, de identidades, de saúde, de emoções, portanto, tudo, e depois que possa ser exibido. Terceira ideia, e esta para mim é de facto a mais preocupante, que é a excessiva autorreferenciação, que é o caminho narcísico. Este discurso é sempre eu. Como eu consigo os meus desejos, como desenvolvo as minhas metas, como atinjo e cumpro os meus objetivos. Neste sentido, isto é uma força egoísta, um pouco narcisista, demasiado centrada na própria pessoa. Porquê? Porque uma das coisas que nós temos de ter em conta, e isto já foi aqui falado, é que aquilo que às vezes faz uma pessoa feliz vai fazer muitas outras infelizes. E esta incapacidade de nós nos colocarmos no lugar do outro, que é a minha liberdade, deve terminar quando ela vai provocar algum efeito ou dano no outro, ou pelo menos as minhas metas, as minhas escolhas têm que ser em linha com a ideia de que eu vivo numa sociedade, em sistemas, em contextos, em famílias, em locais de trabalho, e portanto não pode ser eu, o que importa é atingir os meus objetivos, o que importa é eu ser feliz, o que importa é que eu me sinta bem, se eu não estou bem eu tenho que isto e aquilo, independentemente do efeito que isto tem noutras pessoas. Ok? E depois, haverá consequências de tudo isto? Sim, do meu ponto de vista há muitas consequências. Esta mensagem de responsabilidade pessoal traz consequências, e uma destas consequências é a ideia de que o sofrimento é uma escolha, que é uma ideia perigosíssima. A ideia de que se eu sofro é porque não estou eu, indivíduo, a fazer aquilo que devo fazer para ser feliz. Outra consequência é a culpabilização. Eu não passei, não é? No fundo, esta mensagem de se sofres é porque de algum modo o queres, ou pior, porque o mereces, porque não estás a fazer tudo para evitá-lo. És tu que fazes com o teu pessimismo, com os teus pensamentos negativos, que estas coisas te aconteçam. São mensagens que culpabilizam. Porquê? Porque é que isto, no fundo, estas consequências são negativas. São negativas porque estamos a pedir aos seres humanos que deixem de ser seres humanos. Ser um humano normal implica ter emoções positivas, negativas. Já há até autores que discutem um pouco esta ideia, se faz sentido falarmos em emoções positivas e negativas, porque é normal que nós tenhamos medo, que estejamos tristes. Isso faz parte do nosso pacote. Os meus estudantes já me ouviram falar sobre isto,
Quando nascemos com mais emoções negativas do que positivas, elas têm uma função muito importante na nossa adaptação ao meio, na sobrevivência da espécie, e, portanto, esta ideia de que a boa vida ou a vida que tem mérito é a vida feliz, é algo, no fundo, é como se deixássemos de ser pessoas. Deixem-me aqui... é esta ideia, esta obsessão pela felicidade que cria aqui dicotomia, não é, entre emoções positivas e negativas. A psicologia positiva tem estudado bastante isto. Nós sabemos que as emoções positivas são positivas no sentido em que nos ajudam a desenvolver, a estar mais curiosos, mais abertos ao mundo externo, à experiência, quando estamos realmente com alegria e satisfação, o nosso cérebro está mais disponível para o meio externo, mas as emoções negativas têm uma função fundamental em adaptação a uma série de situações, sobretudo, no fundo aqui, o que é que importa? O que importa é a consequência que a emoção nos traz, ou seja, se, por exemplo, eu experiencio raiva perante uma situação de injustiça ou de abuso, essa raiva é uma emoção negativa, dolorosa, mas muitíssimo adaptativa, porque me vai fazer reagir, vai-me fazer proteger e vai-me fazer, no fundo, a consequência é positiva depois. Tal como, não é, o otimismo, nós sabemos que o otimismo em exagero acaba por, no fundo, fazer com que muitas pessoas se coloquem em situações de risco, não tendo uma percepção real do próprio risco. Portanto, não importa tanto esta ideia de nós temos que ter emoções positivas, nós temos que ter emoções adequadas àquilo que está externamente a acontecer para podermos prosseguir nas melhores consequências futuras. E esta ideia ocorre também naquilo que vai sendo desenvolvido em torno dos pensamentos positivos e negativos. A ideia é a mesma, se tens de ter pensamentos positivos para depois acontecer na tua vida e tu te sentires bem. Portanto, e o que a investigação nos mostra é que nós temos que ter pensamentos realistas, lógicos, com um espelho naquilo que é o que está a acontecer na realidade, e esses sim é que são o estilo de pensamento adaptativo. Avançando aqui um bocadinho para esta ideia da obsessão pelo sucesso que nos leva à tal felicidade narcísica. Esta ideia, estas ideias que estive até aqui a desenvolver um bocadinho, levam aqui a sociedade ocidental nesta busca incessante pelo sucesso, não é? Esta ideia do sucesso que é algo que é digno de busca, mas que se torna, de algum modo, uma lâmina de dois gumes quando associamos a um narcisismo e a um individualismo e a uma autocentração exagerada. Porque quando a pessoa está envolta em si mesmo, não é? Quando nós estamos nesta procura incessante desta validação externa, o sucesso passa a ser uma mera ferramenta para inflamar o ego do indivíduo. O êxito, que devia ser uma conquista alegre, passa a ser, no fundo, uma sombra passageira e deixa de preencher verdadeiramente a autoestima da pessoa. A pessoa está, sobretudo, preocupada em ter validação externa, independentemente dos caminhos, não é, que teve que percorrer para chegar lá. Além disso, o narcisista, este estilo que está muito forte no mundo atual, em diferentes frentes, encontra-se, no fundo, em completo descompasso daquilo que são os elementos fundamentais da felicidade e que a ciência nos tem realmente mostrado, que são as conexões significativas, a empatia
e um propósito que transcenda o indivíduo. Eu resumi-o assim, mas depois a professora Maria José explicará um bocadinho melhor. Isto sim é que é aquilo que depois alguns autores chamam da felicidade autêntica. O dilema aqui surge porque, inadvertidamente, nós todos glorificamos estes traços narcisistas como requisitos necessários para o sucesso. Ou seja, há aqui um paradoxo, não é? Nós vivemos os ambientes profissionais, escolares, sociais, geram competição, e os indivíduos que têm estes comportamentos egocêntricos são reforçados por isso, não é? Portanto, e esta simbiose alimenta aqui um ciclo que compromete o bem-estar do próprio indivíduo, isto é um paradoxo, mas também da sociedade como um todo. Portanto, é como se estivéssemos a fazer escolhas que nos parecem que são aquelas que nos vão realmente inflamar o nosso ego, mas não vão, não é? E, pelo contrário, vão, sobretudo, ter um efeito da não cooperação. E nós, sendo seres gregários, somos seres que precisamos uns dos outros. Portanto, para onde é que estamos a caminhar? Eu, no fundo, já partilhei aqui esta ideia. No fundo, há aqui uma jornada que é um bocadinho traiçoeira, que é, muitas das vezes, o sucesso e a busca pela felicidade em si não são problemáticos, mas quando tingidos por estas tendências narcísicas, tornam-se uma jornada traiçoeira, deixando para trás relações despedaçadas, compromissos morais e um senso de existência vazio, não é? Assim, para terminar, o que é que ocorre? Esta obsessão depois pelo sucesso e pelo extraordinário, esta cultura de competição desenfreada, onde o valor da pessoa é avaliado pela comparação com os outros, perpetua uma insatisfação constante. É uma sociedade que está em constante busca de validação externa e depois há aqui uma insatisfação contínua. Esta insatisfação contínua centra-se, está em completo, não é, contraciclo daquilo que depois a ciência nos tem mostrado, é que a essência da felicidade reside nos relacionamentos, na autenticidade e na capacidade de encontrar significado nas experiências diárias. E é por isso que eu queria aqui terminar esta apresentação, deixando esta mensagem da importância de nós fazermos uma celebração da vida comum. Esta sim aqui é a felicidade autêntica. Trata-se de reconhecer que o sucesso não precisa de ser medido pela visibilidade pública, porque uma carreira, relacionamentos saudáveis, uma vida equilibrada são formas extraordinárias de sucesso quando vistos através da lente da gratidão e da apreciação do comum. Um pouco em contraciclo desta ideia de que só quem tem vidas extraordinárias de sucesso, sobretudo muitas das vezes focadas naquilo que é o materialismo, é que tem uma vida, não é, feliz ou tem uma vida digna de apreciação. No fundo, as pessoas que atingiram sucesso, não é, na vida e que têm essa visibilidade pública, esse sucesso delas não é mais relevante do que o sucesso de uma vida comum, de alguém que tem um trabalho digno, que tem relações dignas e que consegue apreciar aquilo que é a sua vida diária nos seus diferentes contextos, desde que as suas necessidades essenciais e básicas estejam naturalmente estabelecidas e não estejamos em situações de guerra ou de privação económica. Para terminar, o desafio consiste em incentivarmos aqui uma cultura que valorize o sucesso enquanto nutre a empatia, as considerações éticas e uma conexão genuína com os outros. Uma cultura onde a felicidade
autêntica possa sucumbir sem sucumbir às armadilhas do narcisismo. E termino a minha apresentação, depois poderemos fazer aqui algumas questões e reflexões. Vamos então passar para a terceira comunicação. A professora doutora Maria José Ferreira, a quem agradeço mais uma vez a sua presença, professora auxiliar na Universidade Lusófona, Centro Universitário do Porto, e investigadora do HeyLab, Laboratórios Digitais de Ambientes e Interações Humanas. Licenciada em Psicologia, doutorada em Psicologia Social pela Universidade do Minho, trabalha na área da psicologia com ênfase na psicologia social, psicologia comunitária, positiva e desenvolvimento ao longo do ciclo de vida. Tem participado em diversos projetos de investigação na área de desenvolvimento humano positivo, integrando equipas internacionais, com investigação aplicada ao nível do bem-estar, emoções, estratégias de coping, personalidade autotélica e experiência ótima, ou flow. É presidente da Comissão de Ética e Deontologia para a Investigação Científica da Faculdade de Psicologia, Educação e Desporto da Universidade Lusófona. Traz-nos a comunicação intitulada Felicidade e Bem-Estar, alguns contributos da ciência. Doutora Maria José, mais uma vez, muito obrigada. Então, antes de mais, boa tarde a todos. Queria começar por cumprimentar as minhas colegas de mesa, agradecer o convite que me foi feito pela professora doutora Teresa Toldo, pela professora doutora Susana Marinho e pela professora doutora Carla Fonte, que além de minha colega é minha amiga, e portanto nós falamos muito sobre estas questões, vamos refletindo sobre isto, o que é isto da felicidade, o que é isto do bem-estar, como é que nós podemos estudar isto, como é que nós podemos contribuir de alguma forma para adicionar algum conhecimento a este pântano que são estes estudos acerca da felicidade e do bem-estar. E eu temo que vos vá desiludir, porque a professora Carla disse tantas vezes que eu ia dar resposta às vossas perguntas, mas na verdade nós o que andamos a fazer é um conjunto de perguntas e tentamos encontrar algumas respostas, sendo que vocês já se devem ter apercebido disto, mas na investigação as respostas nunca são definitivas. E nunca são definitivas por vários motivos. Porque nós fazemos determinadas perguntas baseadas em determinados pressupostos, porque temos determinada expectativa prévia e os nossos resultados tendem a ir ao encontro daquelas que são as nossas expectativas prévias, porque utilizamos determinado modelo conceitual em vez de utilizarmos outro, e porventura, como dizia a professora Isabel Silva, podemos utilizar determinados instrumentos que medem uma parte daquela realidade e nós depois falamos de resultados finais acerca de felicidade e acerca de bem-estar e nós estamos apenas a medir, por exemplo, satisfação com a vida. E fazemos 5 perguntinhas às pessoas. As pessoas respondem-nos àquelas 5 perguntas e nós consideramos que aquilo é um indicador de bem-estar e de felicidade, quando não é. E, portanto, nós temos que ter cuidado com isto tudo. Nós temos que ter cuidado com os modelos que adotamos, temos que os conhecer bem, temos que, sobretudo, conhecer muito bem até que ponto, ou perceber muito bem até que ponto é que as medidas que nós estamos a utilizar nos permitem medir efetivamente aquilo que nós queremos medir. E termos esta humildade para perceber que, na maior parte dos casos, mede uma parte muito pequenina daquela realidade. E é por isso que nós vamos vendo resultados muito discrepantes na literatura científica e achamos que os investigadores andam a dizer coisas diferentes. Eles não andam propriamente a dizer coisas diferentes. Eles dão pequeninas respostas para processos que são muito complexos. E, portanto, eu não sei se eu vos vou dar grandes respostas hoje. Se calhar vou aumentar um bocadinho mais a confusão, não faço ideia. Eu acho que esta é uma questão que já todos nós, pelo menos vocês que refletem sobre estas questões, certamente que já estão atentos a elas. Muito provavelmente o público em geral estará menos, mas a saúde mental ou a saúde psicológica não é um estado binário. Portanto, nós não estamos doentes ou estamos saudáveis. Existe aqui um contínuo no qual nós nos situamos. E, portanto, nós vamos, ao longo da nossa vida,
ao longo de um ano da nossa vida, ao longo de um mês da nossa vida, nós podemos ir oscilando aqui em diferentes estados. Portanto, isto de ser ou não ser costuma ser uma má abordagem. Portanto, nós vamos nos movimentando. E, portanto, nós podemos, e quem faz clínica percebe isto muito bem, não é? Nós podemos ter pessoas aqui que estão em grande crise e, portanto, estas pessoas são aquelas pessoas que normalmente vêm procurar ajuda, não é? Que são aquelas pessoas que já estão com níveis de ansiedade muito elevados, que têm um estado de humor muito negativo, que já não conseguem trabalhar, que ficam completamente exaustas, já não dormem, ou então dormem em demasia, nos estados atípicos, perdem peso. Mas depois também temos todas as outras que não estão propriamente em crise, mas estão naquilo que nós quase que chamamos de luta, não é? Estão em struggling, estão em processo de sobrevivência. E, portanto, são pessoas que não estão em crise, mas também não estão na sua melhor forma possível. Depois temos aquelas pessoas que se vão aproximando ali dos verdes, não é? Que são aqueles estados em que nós gostaríamos mais de estar. É? Que são aquelas pessoas que estão mais positivas, mais calmas, que até conseguem ter um bom desempenho, até conseguem dormir relativamente bem, comer bem, mas ainda não estão nos seus máximos potenciais. E depois temos aqueles que, em determinado momento da sua vida, podem estar no seu funcionamento ótimo. Agora, será que nós estamos sempre neste funcionamento ótimo? Claramente que não. Nós vamos oscilando neste contínuo e nós vamos andando por aqui. É óbvio que há pessoas que nunca estão em estado completo de crise, há pessoas que nunca estão em estado completo de funcionamento ótimo e da excelência. Onde é que entra aqui a felicidade? Supostamente nós podemos achar que a felicidade entraria ali naquele estado de excelência. Só que não. A felicidade, ou aquilo que nós podemos designar de felicidade, pode estar em qualquer um destes momentos. Eu diria que na parte da crise será difícil. Mas ainda assim, as pessoas podem experienciar emoções positivas em diferentes estados da sua vida e em diferentes momentos. Portanto, eu trago-vos aqui para ir a um encontro. Portanto, esta mesa, eu acho que nós estamos bastante alinhados na forma como temos pensado sobre estas questões. Há um estudo muito interessante, que já não é propriamente novo, mas eu gosto sempre de o trazer porque ele é realmente esclarecedor sobre estas questões, que nos fala sobre o lado negro da felicidade. Este estudo fala-nos basicamente. Primeiro, começa por nos abordar aquilo que nós já damos um bocadinho por garantido, e a investigação é mais ou menos consensual a este respeito. A felicidade, e como as minhas colegas falaram sobre isso, a felicidade é uma condição fundamental para as pessoas. Quando as pessoas estão mais felizes, as pessoas estão mais capazes de lutar pelos seus objetivos de vida. Quando as pessoas estão mais felizes, as pessoas têm, por norma, laços sociais de maior qualidade. Ali acaba por alargar o horizonte de atenção das pessoas, a pessoa está muito mais predisposta para se envolver em atividades, a pessoa está muito mais predisposta para fazer coisas que não fez até aquele momento e, portanto, não há dúvida nenhuma que os níveis mais elevados de felicidade e níveis mais elevados de bem-estar estão associados a uma melhor saúde psicológica. Okay? Aqui a questão é qual é o ponto ótimo. Porque quando nós falamos de bem-estar e de felicidade, nós não estamos a falar exatamente do mesmo. Okay? A felicidade apela para esta dimensão muito mais hedónica do que propriamente para aquela perspectiva mais eudaimónica do ser humano. A felicidade apela muito mais para a experiência de emoções positivas e de evitamento de emoções negativas, enquanto que esta perspectiva mais eudaimónica apela muito mais para o propósito de vida, para a construção dos potenciais humanos, para a busca de relações significativas com os outros. Isto são coisas claramente distintas. Normalmente nós associamos mais a felicidade a esta componente mais emocional, de
eu sinto-me feliz, eu sinto-me contente, eu sinto-me satisfeito, eu sinto-me alegre. Se isto corresponde a níveis elevados de bem-estar, depende qual é que é a minha orientação para o bem-estar. Okay? Podemos discutir isso um bocadinho a seguir. Portanto, aqui outra questão que se coloca, e que acho que foi uma reflexão que quase toda a gente fez, e eu vou tentar sistematizar alguns resultados da investigação nesta área, que é: será que a felicidade é sempre uma coisa boa? Não é? Falamos desta necessidade quase que as pessoas têm de estarem felizes. Mas será que estar feliz, sempre feliz ou muito feliz é adaptativo, é ajustado, produz resultados positivos? E aquilo que nós sabemos é que provavelmente não. Muitas vezes a felicidade é muito sobrevalorizada. E como a professora Carla dizia, os outros estados emocionais são necessários e são adaptativos, porque se eles não fossem necessários nem adaptativos, nós não tínhamos tantos estados emocionais. Nós não experienciávamos raiva, nós não experienciávamos tristeza, nós não experienciávamos nojo, nós não experienciávamos surpresa. Okay? Todos eles são necessários, porquê? Porque também nos ajudam a estabelecer limites na nossa experiência. E aqui há algumas questões que este estudo levanta e que eu vou tentar discutir convosco. Será que existe um nível adequado ou inadequado de felicidade? Será que existem momentos errados para nós estarmos felizes? Será que existem formas erradas para nós procurarmos esta felicidade? E será que... desculpem lá que eu estou aqui realmente também em discrepância entre os meus e os vossos. E nesta busca da felicidade, não é? Quais são os principais erros que nós vamos cometendo? E, portanto, o paradigma da felicidade, nós quase que temos, não é, este paradigma instalado da felicidade como a felicidade como um estado desejável, sempre associado a uma melhor saúde física e mental e, portanto, supostamente, quanto mais feliz a pessoa for, melhor será a sua qualidade de vida e será o seu bem-estar. Só que a verdade é que nem sempre é assim. Depende deste nível, depende do momento, depende da forma como eu faço esta minha busca, depende das minhas expectativas, depende da minha interpretação daquela que foi a minha experiência subjetiva. E, portanto, será que existe este nível inadequado de felicidade? O que é que nós vamos sabendo? Quando as pessoas estão muito felizes ou estão, lá está, com níveis, nós podemos olhar para a felicidade tal como olhamos para outros estados, neste tal contínuo, em que nós podemos ter, imaginemos, um 0 e podemos ter um 100. O que é que significa nós estarmos muito próximos de um 100? Isto pode fazer com que a pessoa se torne, por exemplo, mais ingênua. Isto pode fazer com que a pessoa se torne menos atenta às pistas de perigo que todos nós temos no nosso dia-a-dia. Isto, a investigação documenta isto muito bem. As pessoas que tendem a ser mais felizes ou a experimentar demasiada felicidade no seu cotidiano também são pessoas que estão muito menos atentas aos riscos e ao perigo. Por exemplo, se nós medirmos o tempo de reação de uma pessoa que experiencia normalmente níveis de felicidade muito elevados e pessoas que experienciam níveis de felicidade mais baixos, por exemplo, o tempo de reação desta pessoa perante um perigo, esta pessoa vai demorar mais tempo a reagir. E vai demorar mais tempo a reagir porque ela está menos atenta a esse risco do que pessoas que normalmente têm estados emocionais mais equilibrados. Portanto, normalmente a felicidade também conduz a quê? A comportamentos de risco, porque a pessoa fica excessivamente otimista, acha que nunca nada de mal lhe vai acontecer e, portanto, esta pessoa acaba por ser menos prudente e acaba por se envolver em atividades que podem ser potencialmente danosas para elas. Em populações clínicas, nós sabemos isto muito bem, não é? Os quadros de mania. Os quadros de mania são quadros em que a pessoa se sente eufórica, em que a pessoa não consegue controlar os seus impulsos, em que a pessoa procura só atividades que lhe possam proporcionar prazer, depois a grande custo.
não é? Porque normalmente, pronto, nós sabemos que depois os quadros de mania muitas vezes são seguidos por outros estados, mas durante aquele momento, de facto, o que é que abunda? Abunda quase que este excesso de felicidade e esta pouco prudência que a pessoa pode ter. A ausência de emoções negativas, porque nós temos, não é, este quadro conceptual do bem-estar subjetivo que nos diz que nós somos mais felizes quando experienciamos muita emoção positiva e quando experienciamos pouca emoção negativa. Quando nós experienciamos pouca emoção negativa, isto também pode ter custos. E em populações clínicas nós também percebemos os custos que isto tem. Por exemplo, a investigação com a psicopatia, a investigação em comportamentos antissociais, isto também dá-nos algumas pistas. Pessoas que têm níveis elevados de psicopatia são pessoas que normalmente experienciam menos remorso, menos culpa, são pessoas que têm menos autoculpabilização, são pessoas que não se preocupam muito com o impacto que o comportamento dela tem nos outros e, portanto, são pessoas que vivem relativamente anestesiadas em relação aos sentimentos negativos. Isso é bom? Sabemos que não. Sabemos que não ter esta capacidade de estarmos atentos aos estados emocionais dos outros e também podermos ser sensíveis a eles, isto tem grandes custos em termos interpessoais. E, portanto, esta ausência de experiência de emoções negativas também está aqui associada a alguns estados clínicos, não é, que certamente vocês já exploraram. Pois, será que existe um momento errado para a felicidade? E como a professora Carla também já explorou um bocadinho esta questão, nós também temos que contextualizar as nossas emoções. Faz sentido nós experienciarmos alegria em determinados contextos, mas há contextos em que o medo é muito mais adaptativo do que a alegria. Se eu estiver numa selva com animais que possam potencialmente ser perigosos, é óbvio que o medo é adaptativo e não é a alegria que é adaptativa. Okay? Se eu estiver numa relação interpessoal de violência, a raiva pode ser muito útil, porque a raiva vai-me ajudar a estabelecer limites naquela relação. Se eu não sentir raiva em determinados momentos, eu não vou estabelecer os limites necessários para que não exista, por exemplo, a escalada da violência. Portanto, reparem, todas estas emoções e todos estes estados emocionais e sentimentos são mais ou menos adaptativos em função daquilo que é o contexto. Portanto, a funcionalidade destas emoções vai depender desta dimensão mais situacional onde ela está a ser experimentada. Depois, as questões da regulação emocional. As pessoas tendem a regular as suas emoções de acordo, lá está, com estas exigências das situações. E há situações em que, efetivamente, as emoções negativas são muito mais benéficas do que propriamente as emoções positivas. Por exemplo, a colega perguntava as questões relacionadas com o campo de concentração. O Vítor Frank tem um livro fantástico sobre um homem em busca de um sentido. Ele relata a sua experiência, não é, no campo de concentração, mas a sua experiência não está livre de emoção negativa. A questão é que ele encontrou um propósito e atribuiu um significado àquela experiência que ia para além daquilo que era apenas a vivência imediata. Nós não estávamos ali perante a ausência de emoção negativa. Nós era uma pessoa que era capaz de dar um significado maior àquela experiência e um significado que podia ir ao encontro daquele que era o propósito de vida. Isto não significa que aquela pessoa não sentisse medo, não sentisse frustração, não sentisse raiva em determinados momentos. Porque a experiência dessas emoções certamente que é necessária e é desejável neste tipo de contextos. Só que depois a pessoa consegue encaixar isto e enquadrar isto depois nas interpretações que faz acerca daquela experiência. E, portanto, as pessoas conseguem fazer esta regulação das suas emoções e, claro, que há pessoas que conseguem fazer melhor esta regulação do que outras. Depois há aqui outra questão que tem a ver com esta dimensão até mais fisiológica, mais cognitiva.
as nossas emoções também vão influenciar a forma como nós pensamos acerca das situações, a forma como nós vivenciamos as interações sociais. E, por exemplo, aquilo que eu vos dizia, a raiva pode nos preparar para lutar contra uma ameaça, a tristeza pode sinalizar a necessidade de ajuda. Um bocado perguntava também a questão de será que as pessoas que estão tristes... Aliás, falava de uma outra questão, que é a questão da vitimização, mas aqui o exemplo não tem a ver com isso, tem mais a ver com a sinalização da tristeza. Há pessoas que quase que sentem esta obrigação de dizerem que estão sempre bem, não é? Outra das perguntas mais comuns que nós fazemos é está tudo bem? Não é? Já damos a resposta. Nós já damos a resposta, não é? À semelhança do exemplo que nos deu há um bocadinho, a outra das nossas questões é está tudo bem? E, portanto, a maior parte das vezes as pessoas dizem-nos sim, está tudo bem. Ou, entanto, quando muito dizem assim, vamos andando. A questão aqui é que a tristeza permite-nos também sinalizar que não está tudo bem e que nós precisamos de ajuda. E às vezes as pessoas não se sentem no direito de sinalizar esta tristeza. Só que esta sinalização é fundamental para que as outras pessoas também se mobilizem e que nos possam ajudar. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem, nós ainda não conseguimos ler pensamentos, felizmente. Não é? Eu tenho uma amiga que diz, felizmente os pensamentos ainda não se ouvem. E portanto, nós muitas vezes estamos tristes, estamos angustiados, estamos em dor profunda, mas se nós tentarmos ocultar este estado emocional, as outras pessoas não vão agir no sentido de nos ajudar ou de nos dar aquele conforto que nós precisamos. Porquê? Porque nós não estivemos capazes de sinalizar isto. Provavelmente porque sentimos quase que esta obrigação de estarmos sempre bem. Depois, será que... Eu acho que isto aqui deixou de dar... Ok, não. Será que existe um momento errado para a felicidade? E, portanto, nós, em termos de processamento da informação, outra da evidência que existe é que quando nós estamos mais felizes, quando estamos mais alegres, mais satisfeitos, isto leva a um processamento mais superficial da informação. É muito mais fácil alguém vos vender alguma coisa que vocês não querem comprar quando vocês estão felizes do que quando vocês estão chateados. Não é? Porquê? Porque vocês estão felizes e, portanto, aceitam tudo naquele momento. Eu até costumo dizer aos meus alunos, meninos, quando vocês quiserem mudar alguma coisa nos vossos amigos, nos vossos parceiros, quando quiserem discutir, não façam isto quando a pessoa está zangada. Porque se fizerem isto quando a pessoa está zangada, a pessoa não vai ser persuadida de forma alguma. Portanto, façam isto quando a pessoa estiver satisfeita, alegre, bem disposta. Quando nós estamos neste estado emocional, nós temos um processamento de informação muito mais superficial ou heurístico, como nós lhe chamamos. Portanto, nós somos menos sistemáticos quando estamos a processar esta informação. E, portanto, muitas vezes, os estados emocionais mais neutros, os negativos também não são muito interessantes, mas os mais neutros permitem-nos processar a informação de uma forma muito mais sistemática, muito mais analítica. E, por exemplo, quando nós precisamos tomar boas decisões, nós não podemos, se calhar, estar demasiado felizes. Okay? Nós, se calhar, temos que estar num estado emocional um bocadinho mais neutro, porque senão, provavelmente, as nossas decisões não vão ser as melhores. E é claro que também existem aqui várias consequências sociais das emoções, não é? A expressão das emoções tem diversas consequências nas nossas relações sociais. Por exemplo, também existe alguma evidência que, quando nós estamos em negociações duras, pessoas que expressam menos felicidade, pessoas que expressam um bocadinho de maior frieza, de maior raiva, podem ser melhor sucedidas nestas negociações do que, por exemplo, pessoas que possam ser mais condescendentes ou até mais empáticas naquele momento. Depende, lá está, depende sempre do contexto.
muitas vezes as expressões de felicidade podem não ter o mesmo efeito positivo, por exemplo, em momentos em que nós precisamos de fazer negociações que são difíceis. E aqui a pessoa ser um bocadinho mais fria pode ser útil em termos de desfecho desta negociação. A investigação também nos vai dando aqui algumas pistas. Portanto, será que existem também formas erradas de eu procurar a felicidade? Existe aqui quase que este paradoxo da busca da felicidade que as minhas colegas já foram falando. Esta busca da felicidade nem sempre nos leva aos melhores resultados. E porquê é que nem sempre nos leva aos melhores resultados? Quase que parece que quando nós mais perseguimos a felicidade, parece que ela mais nos foge e nós estamos mais capazes de a alcançar. Porquê? Primeiro porque nós temos, e muitas vezes, e neste mundo mais capitalista, como a professora Carla dizia, mais neoliberal, existe uma valorização excessiva da felicidade. E, portanto, as pessoas neste momento têm expectativas muito elevadas em relação à felicidade. Pior, as pessoas têm expectativas muito elevadas também muito pela comparação social. E reparem que, até há uns anos atrás, nós comparávamos com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com os nossos familiares. Nós agora temos uma janela para todo o mundo. As redes sociais abriram-nos uma janela para o mundo. Neste momento, nós comparamos potencialmente com qualquer pessoa. Só que nós fazemos pior. Nós comparamos-nos com aquilo que a pessoa nos quer mostrar. Nós não nos comparamos com a vida da pessoa. Nós comparamos com um pedacinho da vida daquela pessoa, que é aquilo que a pessoa quer utilizar para se autorrevelar aos outros. Que na maior parte das vezes não traduz, nem de perto nem de longe, aquilo que é a vida real da pessoa. Portanto, reparem, o que é que nós nos estamos a fazer? Nós estamos-nos a comparar com pedacinhos da vida de alguém que aquela pessoa escolheu partilhar com o mundo. E, portanto, estas expectativas irrealistas em relação à felicidade, é claro que vão levar, muitas vezes, a um grande desapontamento e uma grande insatisfação. Portanto, muitas vezes, esta valorização excessiva da felicidade conduz exatamente àquilo que nós não queremos, que é menor bem-estar subjetivo, maiores problemas de saúde mental, maior percepção de solidão, porque a pessoa sente que não encaixa naquele padrão que é o padrão dominante. Depois temos aqui formas erradas de nós procurarmos a felicidade. E também já falamos um bocadinho sobre isto, que é desta necessidade que nós temos de aceitar as emoções negativas. Existe uma estratégia de regulação emocional, que é uma das estratégias muito utilizadas pelas pessoas, que é a supressão emocional, e que nós sabemos perfeitamente que é uma estratégia que tende a ser pouco eficaz. Suprimir as emoções negativas tem normalmente um efeito oposto. Portanto, as emoções existem, elas são para ser experienciadas. E, portanto, aceitar estas emoções negativas, em vez de as tentar suprimir, pode levar a resultados mais positivos em termos de bem-estar e saúde mental. Porque esta aceitação pode diminuir também a atenção e a avaliação que eu vou fazer destas mesmas emoções. Por exemplo, uma notícia interessante é que nós, à medida que envelhecemos, vamos sendo capazes de fazer melhor isto. Por exemplo, as pessoas mais velhas, existe algum consenso na investigação de que as pessoas, à medida que envelhecem, tendem a ter níveis de bem-estar superiores. Os níveis de afeto positivo não aumentam significativamente. O que é que diminui? Os níveis de afeto negativo e as emoções negativas. Porquê? Porque as pessoas também tendem a ser mais capazes de não dar tanta importância a essas emoções, de lhes prestar menos atenção, quer dizer, elas não as suprimem, nem as tentam eliminar. Elas começam a dar-lhe a importância que elas devem ter. Elas estão aqui, vamos aceitá-las, vamos vivê-las e também ter esta crença que os nossos estados emocionais flutuam. Que esta é outra das questões fundamentais. Nós não nos sentimos sempre da mesma forma. Os nossos estados emocionais vão flutuando. E vão flutuando ao longo do dia, vão flutuando ao longo dos dias. E, portanto, se eu hoje me sinto culpado, insatisfeito, melancólico, angustiado, eu tenho que perceber que aquilo tem algum motivo, existe algum motivo para eu me sentir assim,
mas que provavelmente vão acontecer outras coisas na minha vida que me vão permitir ultrapassar estes estados emocionais e eu vou conseguir sentir outros. Portanto, esta crença na capacidade que as minhas emoções têm de mudar também é essencial e pode ser uma das boas estratégias para eu poder aumentar a minha felicidade. Portanto, em vez de eu a procurar de uma forma quase que incessante, muitas vezes, qual é que pode ser uma das estratégias? Mudar as minhas próprias estratégias de coping, a forma como eu lido com a adversidade, mudar algumas estratégias de regulação emocional, por exemplo, o envolvimento em atividades gratificantes, não é? Nós estudamos o flow e nós sabemos que o envolvimento profundo em atividades ajuda a melhorar os nossos níveis de bem-estar, mas eu não estou propriamente feliz nem eufórico quando eu estou nestes momentos de flow. E eu provavelmente estou menos centrada em mim e muito mais centrado na atividade que eu estou a realizar. E, portanto, eu não estou centrado na minha felicidade, eu estou centrado na atividade. Isto pode ser, de facto, muito mais eficaz em termos de bem-estar. Os colegas também já abordaram aqui um bocadinho esta questão dos tipos de felicidade, não é? A felicidade, eu acabei por não direcionar tanto esta apresentação para os tipos de felicidade, porque achei que esta parte mais conceitual poderia não ser tão interessante e vocês já a poderiam dominar, mas esta componente emocional e afetiva não é sinónimo de bem-estar. Okay? Eu até vos posso mostrar aqui, só muito rapidamente. Por exemplo, este modelo do bem-estar psicológico complexifica bastante estas questões do bem-estar. Este modelo do bem-estar psicológico diz-nos que o bem-estar não se resume à experiência de emoções positivas e à ausência de emoções negativas e a uma elevada satisfação com a minha vida. Não. Este modelo do bem-estar psicológico, por exemplo, diz-nos que eu, para ter níveis de bem-estar elevados, tenho que ter níveis de autoaceitação elevadas, tenho que ter relações positivas com os outros, tenho que ter aqui este sentido de autonomia. Todos nós somos... Todos nós cedemos à pressão social, todos nós somos maleáveis à pressão. Nós não somos seres independentes, nós somos seres sociais. A questão é que nós também temos que ter alguma autonomia e alguma autodeterminação e não podemos estar constantemente a ceder às pressões dos outros. Portanto, esta autonomia também é essencial para o nosso sentido de bem-estar. Esta percepção que eu domino o meu meio, não é? Esta percepção de que eu tenho os recursos suficientes para fazer face aos desafios que me são colocados. A capacidade que eu tenho de estabelecer objetivos para a minha vida. Não é? E não é só estabelecer objetivos. Por exemplo, o Roberts, que é um investigador na área da personalidade, fala-nos muito bem sobre isto, que é estabelecer objetivos e não fazer nada para os cumprir é pior do que não os estabelecer. Portanto, por exemplo, isto na passagem de ano, quando nós estabelecemos um conjunto de objetivos e que no ano seguinte já nem nos lembramos quais foram os objetivos que estabelecemos, isto não tem efeito nenhum. Okay? É estabelecer objetivos, mas dar-lhe intencionalidade. Portanto, eu tenho que estabelecer um sentido, uma direção a estes objetivos e criar pequenos passos para os atingir. E obviamente que isto depois leva também a esta percepção de que eu estou a desenvolver-me enquanto indivíduo, eu estou a encontrar um propósito para a minha vida. Portanto, reparem que isto é muito diferente do que falar apenas de felicidade, de alegria, de prazer, de contentamento. Isto é toda uma outra dimensão do bem-estar, que é uma dimensão, aliás, são várias dimensões do bem-estar que são fundamentais para que a pessoa possa viver uma vida plena, okay? E que vão muito para além daquilo que é apenas esta busca pela felicidade. E, portanto, eu acho que também já falamos um bocadinho sobre isto. Esta componente, como vos dizia, isto foi para vos ilustrar esta parte. Esta componente emocional não é sinónimo de bem-estar.
E muitas vezes, quando nós experienciamos apenas estados emocionais que muitas vezes nós consideramos positivos, isto pode ter custos, e pode ter custos difíceis nas nossas relações sociais. Por exemplo, há o orgulho, que nós às vezes até achamos que pode ser positivo. Isto pode ser altamente discutível, se é positivo, se não é positivo, mas muitas vezes leva a comportamentos agressivos, não fomenta a cooperação, e, portanto, isto tem um impacto mais negativo do que positivo nas nossas relações sociais. Da mesma forma como a ausência de emoções negativas, como a vergonha, a culpa, são necessárias para a relação social e para a cooperação. E, portanto, se eu não experienciar este tipo de emoções, provavelmente eu não vou ter relações sociais de qualidade. E era um bocadinho como a professora Carla nos dizia. As relações sociais de qualidade são muito provavelmente o ingrediente mais importante para uma vida feliz, para uma vida satisfatória, para uma vida bem vivida e para uma vida longa. Porque já existe muita investigação sobre isto, que pessoas que têm melhores relações sociais são aquelas pessoas que vivem melhor e que vivem melhor até mais tarde. Eu tinha aqui mais coisas para vos apresentar, mas eu acho que já devo ter excedido o meu tempo. 5 minutos? Ainda tenho? Sim. Ok, então só porque vocês perguntaram algumas questões sobre as questões do materialismo, se puderem, leiam este estudo do nosso saudoso Mihaly Csikszentmihalyi, não é? Que estudou durante muitos anos. Não está a aparecer. É só para verem desculpem. o autor. Sim, pois. O Mihaly Csikszentmihalyi tem um estudo já do ano de 99, em que ele, aliás, não é um estudo, é uma reflexão em torno de resultados de vários estudos. E então a grande questão que ele coloca é: se nós somos tão ricos, por que é que nós não somos mais felizes? Isto a propósito das questões que relacionam o materialismo com a felicidade. E o que é que o Mihaly nos diz? Que os habitantes de países mais ricos relatam às vezes, atenção que não é sempre, porque nós depois também temos países ricos, por exemplo, os países nórdicos relatam níveis de... Depende muito da forma como nós medimos e o que medimos, ok? Vamos sempre ter isto em consideração, depende o que medimos, como medimos. Mas habitantes de nações mais ricas muitas vezes relatam níveis de bem-estar mais baixos do que comparativamente a habitantes de nações menos ricas. Vocês deram um exemplo, por exemplo, dos habitantes de Cabo Verde. Se nós compararmos, por exemplo, os irlandeses com os alemães, os irlandeses tendem a ter níveis de felicidade superiores. Se nós formos olhar para aquilo que é a evolução, as pessoas mais ricas dos Estados Unidos, por exemplo, não apresentam níveis de bem-estar significativamente superiores às pessoas de rendimentos médios. Aquilo que nós vamos percebendo, e o que a investigação é bastante consistente em relação a isto, que é, a partir do momento em que nós temos as nossas necessidades básicas supridas, ter mais rendimento não aumenta os nossos níveis de felicidade. É óbvio que viver com dificuldades não permite que as pessoas sejam felizes. Mas a partir do momento em que eu tenho o suficiente para eu viver, ganhar 1.000 euros por mês ou ganhar 3.000 pode não fazer grande diferença, se os 1.000 euros forem suficientes. Okay? Se os 1.000 euros não forem suficientes para eu pagar a minha casa, para pagar a alimentação, para pagar a escola dos filhos, provavelmente eu não vou ser tão feliz como se tiver 3.000. Mas se forem, não há grande diferença. Porque agora em Portugal os 1.000 provavelmente não são suficientes e se calhar o exemplo deveria ter sido outro. Mas, por exemplo, há um exemplo muito claro, que são os vencedores de grandes prémios. Okay? Os vencedores das lotarias, os vencedores de Euromilhões, depois da euforia inicial, estas pessoas voltam àquilo que nós chamamos que é quase que o seu set point de felicidade. As pessoas voltam à sua média de felicidade. Portanto, ter um montante elevado de dinheiro e de rendimento não lhes proporciona mais felicidade. Muito provavelmente até lhes vai trazer alguns custos, porque a pessoa pode não ter alguns recursos psicológicos e emocionais para lidar com esta sua nova realidade e, portanto, isto até lhes pode adicionar sobrecarga. Mas não deixa de ser curioso,
quando nós perguntamos a alguém o que é que lhes resolveria os problemas, as pessoas normalmente dizem ganhar o Euromilhões. Hoje, a maior parte de nós vive melhor do que os nossos pais viveram e do que os nossos avós viveram. Será que nós somos mais felizes do que aquilo que os nossos pais e do que os nossos avós foram? A investigação também nos diz que não. Okay? Não é por nós, neste momento, termos mais recursos, termos mais rendimento, que isso nos torna mais felizes. E, por exemplo, estudos com o ESM, também uma metodologia que nós conhecemos bem, também nos permitem perceber que, por exemplo, adolescentes de níveis socioeconómicos mais elevados, comparativamente a adolescentes de níveis socioeconómicos mais baixos, não relatam níveis de felicidade superiores. Como é que o Mihaly explica isto? Primeiro, pela escalada de expectativas. Eu acho que vou ser feliz se ganhar 5.000 euros por mês, mas a partir do momento em que eu passo a ganhar 5.000 euros por mês, estes 5.000 euros por mês passam a ser a minha referência, passado algum tempo. A adaptação, exatamente. Eu adapto-me àquele rendimento, eu organizo a minha vida em função daquele rendimento e, portanto, aquele rendimento deixa de me trazer felicidade. Portanto, eu vou aspirar a outras coisas. Depois temos aquilo que eu vos dizia, a comparação social, não é? Se eu passo a receber 5.000 euros, eu também vou ter no meu círculo social pessoas que provavelmente ganham o mesmo que eu e, portanto, pessoas que vão fazer coisas que... ou vou começar a conviver com pessoas que, porventura, até possam ganhar mais do que eu. E, portanto, eu vou comparar-me sempre com os outros. E, portanto, aquilo que eu tenho dificilmente vai ser suficiente para mim. E aquilo que o Mihaly nos diz, que eu acho que é a parte mais interessante, é que as recompensas... não estou a passar. As recompensas materiais, por si, nunca conduzem à felicidade. Ter uma vida familiar satisfatória, amigos íntimos, ter tempo para perseguir e cultivar diversos interesses, têm demonstrado ser essenciais para a felicidade. Muito mais do que ter mais rendimento. Isto porquê? Porque nós temos dois recursos que são recursos fundamentais, que é o tempo e a energia. Só que o nosso tempo e a nossa energia são recursos limitados. O nosso tempo é esgotável e a nossa energia também é esgotável. E, portanto, se eu alocar grande parte destes meus recursos que são essenciais para a obtenção de rendimento, eu não vou ter tempo nem vou ter energia para poder dedicar e cultivar outro tipo de interesses na minha vida e, portanto, eu vou prestar menos atenção às minhas amizades, às minhas relações sociais, eu vou ter menos tempo para contemplar a arte, para ler filosofia, para contemplar a natureza, para fazer aquilo que me pode dar outro tipo de prazer. E, portanto, estas também são algumas das explicações porque é que o materialismo está muito menos associado à felicidade do que aquilo que nós poderíamos inicialmente imaginar. Pronto, eu tinha aqui outras coisas para vos falar, mas acho que agora esgotei mesmo o meu tempo, portanto, muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, professora Maria José, pelos contributos da ciência que nos trouxe. Eu tentei apanhar aqui alguns apontamentos, pronto, e realmente este contínuo, não é, entre doença, saúde e o funcionamento ótimo, acho que foi aqui a pedra de toque para nós percebermos a importância também das emoções ditas negativas, não é? E a sua contextualização. A diferenciação entre a felicidade e o bem-estar, realmente eu acho que muitas vezes até no senso comum surgem muito como sinónimos, não é? E este curioso paradigma da felicidade, que parece que esta saúde física e mental resulta de qualidade de vida, bem-estar, que eles por si estão relacionados com a felicidade, quando vemos que é muito mais. E falou aqui dos estados, não é, de felicidade, não propriamente de um contínuo de felicidade, que já vimos que não vem do dinheiro, não é? E, portanto, a própria ciência acaba por mostrar as limitações que o rendimento traz em termos de felicidade. Agradeço os contributos e a participação de todos, mais uma vez, professora Maria José, Carla Fonte, por esta discussão construtiva em torno destes temas tão atuais e pertinentes.
E pronto, também nestas questões relacionadas com a parentalidade não há modelos perfeitos. Eu acho que temos que também ajudar os pais a desmistificar alguma da pressão que eles também vivem. E acho que a palavra que levamos daqui é depende, não é? Portanto, não há um sim ou não para todas estas questões. Eu acho que temos que ser muito autênticos e objetivos na avaliação das questões que nos são colocadas, porque depende das circunstâncias, depende do momento, depende das pessoas envolvidas e portanto, mais uma vez, muito obrigada a todos. E sendo assim, dava por encerrada esta sessão, agradecendo mais uma vez. Ficamos aqui até...